Olá pessoal, olá alunos. Vamos lá mais uma vez por mais uma aula, mais uma aula de física. Falar um pouquinho sobre vetores, tá? Fazer uma revisão breve sobre o que nós já vimos sobre vetores. O que é um vetor? O vetor é um segmento de reta, orientado, que possui uma direção, sentido, e o módulo. O módulo muitas das vezes também você pode encontrar a palavra intensidade, magnitude, tamanho ou comprimento. Então uma grandeza vetorial ou um vetor, é um segmento de reta orientado, onde essa seta para mim indica o sentido. E se eu olhar essa, esse vetor, ele está no eixo x, então a direção dessa reta representa o próprio eixo. E o módulo dele, então, é o tamanho desse vetor. Tranquilo? Então, olha só, algumas operações básicas, como é que eu faço para somar vetor? Então, olha, eu tenho aqui o vetor u e tenho aqui o vetor v. Para somar dois vetores, basta pegar, por exemplo, esse vetor, tem uma origem aqui e tem uma extremidade. Se eu quiser somar o outro vetor, eu ligo a origem do outro vetor na extremidade do primeiro. Então, olha só, tem aqui o vetor u, peguei aqui o vetor v, peguei a sua origem, liguei na extremidade do primeiro vetor. Então, unindo os dois, eu tenho então aqui o vetor soma. Tá? Tranquilo e simples. Assim, poderia fazer isso com mais vetores, poderia ter três. Tem um primeiro aqui, vou ligar na origem, na extremidade a origem dele, do outro vetor. Na extremidade desse aqui, vou ligar a origem do outro vetor e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o vetor soma. Tranquilo? E também existe a regra do paralelogramo, onde eu vou pegar os dois vetores, eu vou unir as duas origens, vou colocar a origem com a origem, e traço um tracejado paralelo, onde as duas retas se cruzarem, então vou puxar um vetor resultante. Então aqui a gente tem esse aqui como vetor resultante, que é a soma então desses dois vetores. Tá? E assim nós sabemos, se eu sei somar, é claro que eu sei subtrair. Se para Quando eu tenho, olha só, observa o vetor A. Se eu ligar o vetor A na sua extremidade, ligar na origem um vetor D, então, vocês concordam comigo que A mais B vai ser igual ao vetor B. O A mais o D me dá o vetor B. E idem, se eu quiser saber então o vetor D, basta pegar esse vetor A que está aqui, positivo, e passar ele para cá, negativo. Então, eu tenho B igual, D igual a B menos A. Tranquilo? Então, também nós vimos isso. Estou fazendo essa revisão para quem não esteve na aula. Então, olha só, aqui é onde a gente começa a trabalhar os casos importantes. Tá? O mais importante que a gente precisa perceber são esses casos. Olha só, primeiro, quando eu tenho dois ou mais vetores, mas vamos pegar dois. Quando eu tenho vetores na mesma direção e no mesmo sentido, então eu somo esses vetores. Então, o meu vetor resultante vai ser a soma dos dois. Então, somando A mais B, me dá essa seta maior que está aqui, que é o vetor resultante. Mesma direção e mesmo sentido, eu somo os vetores. Então, olha só, o segundo caso. Mesma direção e sentidos opostos. Eu não somo, eu vou subtrair. Então, olha só. O B está indo para cá e o A está vindo para cá. Vocês conseguem perceber pelas setas que o vetor A é maior que o vetor B. Então, eu vou subtrair. Professor, quem que eu vou subtrair? Sempre vou subtrair o maior em relação ao menor. Então, vou fazer A menos B. Como o A ele é o maior e está indo para a direita, então o meu vetor resultante também vai ter o sentido indo pela direita. Tranquilo? Então, eu tenho aí. E vem aqui o terceiro caso. Então, olha só. Eu tenho o vetor A indo para cima e o vetor B indo na horizontal. Então, observa que aqui eu não tenho nem mesma direção, nem mesmo sentido. Mas o que eu sei? Que os vetores são perpendiculares entre si. Quando os vetores são perpendiculares entre si, então eu faço um tracejado paralelo. E aqui temos um tracejado paralelo em relação ao vetor B. E esse paralelo aqui em relação ao vetor A. Na interseção, então, desses dois tracejados, eu vou pegar da origem e vou buscar um vetor. Observem que eu tenho aqui, então, um triângulo retângulo formado. E quando isso acontece, quando os vetores são perpendiculares entre si, a gente aplica, então, a lei ou o teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, o lado maior desse triângulo, então, que eu tenho aqui, o lado maior é o S, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos, também ao quadrado, ou seja, igual à soma dos lados,
né? Quais são os lados? O lado A e o lado B. Então é igual a soma do cateto A ao quadrado mais a soma do cateto B ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Quando o vetor não se enquadra naquele primeiro caso, mesma direção e mesmo sentido, e quando não se enquadra na mesma direção, sentidos opostos, ou esse vetor não são perpendiculares entre si, aí entra então o quarto, né, ponto, que talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente vai trabalhar nesse conceito de vetor, que é a decomposição. Ou seja, eu tenho um vetor f aqui, ele está jogado no espaço. Só que se eu pegar esse vetor S, movimentar ele para baixo, vocês concordam que ele vai tocar no eixo x? Então esse vetor vai ter uma componente no eixo x. Se eu pegar esse mesmo vetor e eu movimentar ele para o eixo y, ele vai tocar no eixo y. Então ele vai ter uma componente também y. Tá? Então, qual é o grande problema? Como determinar essas componentes? Então, olha só, como é que eu faço para calcular então essas componentes? A componente, se eu pegar esse vetor e mover para cá, vai tocar no eixo x. Então, a componente desse f em x é igual ao módulo do f vezes o cosseno de θ. E a componente em y vai ser igual a f vezes o seno de θ. Então, observe que essas equações, o fx, professor, sempre fx vai ser cosseno e o fy vai ser seno? Não. Isso só vai ser verdadeiro se o ângulo estiver sempre em relação ao eixo x. Olha esse ângulo aqui, ó. Ele está em relação ao eixo x. E no eixo y não tem nada. Agora, se esse ângulo estiver em relação ao eixo y, aí muda. No lugar do fx, em vez de ser cosseno, passa a ser o seno. E no lugar do fy, em vez de ser seno, passa a ser o cosseno. Tranquilo? Então, olha só. Então, como é que eu calculo? Então, nós já vimos lá, né, olhem para essa figura aqui como é um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar então o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma ao quadrado dos seus catetos também. Então, se eu tirar esse quadrado aqui no f, coloco dentro da raiz. Então, isso é que eu tenho o módulo, né, de um vetor resultante, né, ou simplesmente o módulo desse vetor, ou vetor resultante. Né. E o ângulo ou direção, então olha só, nós aprendemos lá em matemática, né, em matemática básica do ensino médio, que a tangente, ele sempre é o cateto, no caso nosso que é o cateto, posto sobre o cateto adjacente. Ou seja, como é que eu calculo então a tangente de θ? É o fy dividido por fx, ou seja, a componente dele em y pela componente em x. Agora, eu quero saber o θ é que me dá a direção. Então, a minha direção vai ser igual a arco tangente da componente em y dividido pela componente em x. Isso quem faz para a gente é a calculadora. E eu vou explicar para vocês no exemplo como é que a gente faz então para determinar isso aí. Então, olha só, trouxe aqui dois exemplos básicos para vocês entenderem como é que a gente faz a aplicação disso aí. Então, olha só, um projétil é lançado com uma velocidade v0 de intensidade 40 metros por segundo e forma um ângulo de 37 com a horizontal, conforme mostra a figura. Então, olha só, ele pede, determina as componentes de V. Quais são as componentes? Se eu pegar esse vetor V e mover ele para cá, vai tocar no eixo X, então eu quero saber a componente dele em X. Se eu pegar esse vetor e mover ele para cá, vai tocar no eixo Y, então eu quero saber a componente dele em Y. Então, nós já vimos como o ângulo está em relação ao eixo X, então a componente dele em X vai ser igual ao módulo do V0 vezes o cosseno do ângulo, que é o ângulo 37. Então, qual que é o módulo de V? 40, vezes o cosseno de 37 é 0,8. Fazendo essa multiplicação, então eu tenho a componente dele em x igual a 32 metros por segundo, porque a unidade que foi dada aqui é metros por segundo. E a componente dele em y, idem, vai ser o V0 vezes o seno de 37. O V0 continua sendo o mesmo, que é o módulo, que é 40, vezes o seno de 37, que é 0,6. Então, eu tenho a componente dele em y igual a 24 metros por segundo. Então, olha só, simplesinho e está resolvido. Então, vamos lá para o segundo exemplo. Então, olha só, um corpo está sob ação de forças F1, F2, F3, indicadas na figura abaixo. Então, sendo, foi dado aqui os módulos F1, 20, F2, 12 e F3, 7. Letra A, calcule as componentes de F1
quais são aqui que componente? Olha, se eu pegar esse vetor e mover para cá, vai tocar no eixo x, vou ter uma componente em x. Se eu mover ele para cá, vai tocar no eixo y, vai ter uma componente em y. Tá? E a letra B é a intensidade da força resultante no corpo e a direção. Então, olha só. Letra A. Então, a componente de F1, como o ângulo está em relação ao eixo x, vai ser o próprio F1 cosseno de 45. Então, qual é que é o valor da força F1? 20, cosseno de 45 é 0,7, então isso dá 14 newton. E a componente dele em y vai ser o valor de F1 vezes o seno de 45. Então, o valor de F1 é 20, vezes o seno de 45, que é 0,7 também. Então, vai dar também 14. Então, nós só temos agora as duas componentes, F1 em y e F1 em x. Então, a letra A está resolvida. Na letra B, ele pediu a força resultante que atua no corpo. Então, a sua força resultante ela depende da componente em x do corpo, não é de F1, nem de F2, nem de F3, do corpo como todo, mais a componente dele y também do corpo, ou seja, basta calcular a raiz quadrada da soma da componente em x pela componente em y. Então, olha só, na hora que eu calculo a componente de F1 em x, eu tenho uma componente F1 em x. Só que se eu olhar a componente F1 está vindo para a direita e a componente F2 está indo pela esquerda. Então, eu tenho dois vetores, lembra nos casos particulares? Tenho dois vetores na mesma direção, porém sentidos opostos. O que a gente faz? Subtrai. Então, está aqui, ó. Fica F1 em x menos F2. 14 menos 12, tenho 2 newton. E idem, na hora que eu calculo a componente F1 em y, eu vou observar que o F3 está indo para baixo e o F1 em y está indo para cima. Então, novamente, tenho dois vetores na mesma direção, porém sentidos opostos. Então, o que eu faço? Subtrai. Então, subtraindo, eu vou ter aqui F1 em y menos o F3 também que está no eixo y. Então, 14 menos 7, F1 em y dá 7 newton. Então, eu já tenho as duas componentes do corpo, Fx e Fy. Então, basta colocar aqui na nossa fórmula. Fica 2 ao quadrado, que é a componente em x, mais 7 ao quadrado, que é a nossa componente em y. Então, fazendo essa conta aqui, depois tirando a raiz, você vai chegar numa força resultante de 7,28 newton. Tranquilo? Qualquer dúvida, refaça de novo. Então, olha só, como é que eu faço para calcular o ângulo? Agora ficou fácil, por quê? Porque é a componente em y dividido pela componente em x. Eu já tenho a componente em y, que me deu 7. A componente em x é 2. Então, basta dividir. Lembrando, primeiro faça a divisão aqui, depois que você fez a divisão, tem o resultado. Pega a sua calculadora, o primeiro botão lá em cima está escrito Shift. Aperta Shift, depois tangente igual. Aí você vai ter o valor do ângulo. Então, bons estudos aí, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Boa continuação aí.